Bíblia Sagrada, Levítico capítulo 8, a consagração de Arão e seus filhos. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Toma Arão e seus filhos com ele e as vestes e o azeite da unção, como também o novilho da expiação do pecado e os 2 carneiros e o cesto de pães asmos, e ajunta toda a congregação na ponta da tenda da congregação. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a congregação ajuntou-se à porta da tenda da congregação. Então disse Moisés à congregação: Isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E Moisés fez chegar Arão e a seus filhos, e os lavou com água, e lhe vestiu a túnica e cingiu-o com o cinto, e pôs sobre ele o manto. Depois pôs sobre ele o éfode, e cingiu-o com o cinto lavrado de éfode, e o apertou com ele. Depois pôs-lhe o peitoral, pondo no peitoral o urim e o tumim, e pôs a mitra sobre a sua cabeça, e na mitra diante do seu rosto pôs a lâmina de ouro e a coroa da santidade, como o Senhor ordenara a Moisés. Então Moisés tomou o azeite da unção e ungiu o tabernáculo e tudo o que havia nele, e o santificou. E dele espargiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar e todos os seus vasos, como também a pia e a sua base, para santificá-los. Depois derramou o azeite da unção entre a cabeça de Arão e ungiu-o para santificá-lo. Também Moisés fez chegar os filhos de Arão e vestiu-lhe as túnicas e cingiu-os com o cinto, e apertou-lhes as tiaras, como o Senhor ordenara a Moisés. Então fez chegar o novilho da expiação do pecado, e Arão e seus filhos puseram a mão sobre a cabeça do novilho da expiação do pecado e o degolou. E Moisés tomou o sangue e pôs dele com o seu dedo sobre as pontas do altar em redor, e expiou o altar. Depois derramou o resto do sangue na base do altar e o santificou para fazer expiação por ele. Depois tornou toda a gordura que estava na fresura, e o seu redonho do fígado, e os 2 rins e a sua gordura, e Moisés os queimou sobre o altar. Mas o novilho, com o seu couro e a sua carne e os seus estercos, queimou como fogo fora do arraial, como o Senhor ordenara a Moisés. Depois fez chegar o carneiro do holocausto, e Arão e seus filhos puseram a mão sobre a cabeça do carneiro e os degolou, e Moisés espargiu o sangue sobre o altar em redor. Partiu também o carneiro nos seus pedaços, e Moisés queimou a cabeça e os pedaços e a gordura, porém a fresura e as partes lavou com água, e Moisés queimou todo o carneiro sobre o altar, holocausto de cheiro suave. Uma oferta queimada era ao Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Depois fez chegar o outro carneiro e o carneiro da congregação, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro e o degolou. E Moisés tomou do seu sangue e pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão e sobre o polegar da mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Também fez chegar os filhos de Arão, e Moisés pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. E Moisés espargiu o resto do sangue sobre o altar em redor, e tomou
a gordura e a cauda e toda a gordura que estava na fresura, e os redonhos do fígado e ambos os rins, e a sua gordura e a sua espádua direita, também no cesto dos pães asmos que estava diante do Senhor, tomou um botão asmo, um bolo asmo, e um bolo de pão azeitado, e um coração, e os pôs sobre a gordura, e sobre a espádua direita, e tudo isso pôs a espádua direita, e tudo isso pôs nas mãos de Arão e nas mãos de seus filhos, e os moveu por oferta de movimento perante o Senhor. Depois Moisés tomou-os das suas mãos, e os queimou no altar sobre o holocausto. Estas foram uma oferta da congregação por cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E tomou Moisés do peito e moveu-o por oferta de movimento perante o Senhor. Aquela foi a porção de Moisés do carneiro da consagração, como o Senhor ordenara a Moisés. Tomou Moisés também do azeite da unção do sangue que estava sobre o altar e espargiu sobre Arão e sobre suas vestes e sobre os seus filhos e sobre as vestes dos seus filhos com ele, e santificou Arão e as suas vestes e os seus filhos e as suas vestes e os seus filhos com ele. E Moisés disse a Arão e a seus filhos: cozei a carne diante da porta da tenda da congregação, e ali correi com o pão que está no cesto da consagração, como tenho ordenado, dizendo: Arão e seus filhos a comerão. Mas o que sobejar da carne do pão, queimareis com fogo. Também da porta da tenda da congregação não saireis por 7 dias, até ao dia em que se cumprirem os dias da vossa consagração, porquanto por 7 dias o Senhor vos consagrará, como se fez neste dia, assim o Senhor ordenou se fizesse, para fazer expiação por vós. Ficareis, pois, à porta da tenda da congregação dia e noite por 7 dias, e fareis a guarda do Senhor, para que não morrais, porque assim me foi ordenado. E Arão e seus filhos fizeram todas as suas coisas que o Senhor ordenara pela mão de Moisés. Assim seja.